E agora, pessoal? Eu não queria gravar vídeo hoje. Não tinha isso dentro dos meus planos. Mas nesse fim de semana, a gente ouviu e viu, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República dizendo uma frase que a gente não pode ficar calado. Existe um ponto até onde a gente pode ir. E se você está num restaurante comendo, todo mundo já conhece essa frase, né? Se você está num restaurante comendo e senta na sua frente ou ao seu lado ou perto de você um nazista e você não se levanta e você não se indigna com aquela presença abjeta ali, é porque você é um nazista. Não tenha dúvida. Em maior ou menor grau, mas você se igualou. Porque se existe uma coisa que a gente não pode tolerar, é a intolerância. Essa é a única coisa que a gente pode admitir como intolerância na vida da gente. Intolerar a intolerância. Bem, o que aconteceu? Nesse fim de semana, aparece na Secretaria de Comunicação uma dessas notícias absurdas, falando e estimulando as pessoas a voltarem ao trabalho. Guarda essa palavra, trabalho. E dizendo que você tem que voltar ao trabalho. A gente também teve na semana passada aquele absurdo das pessoas dizerem que os CNPJs não podem morrer, como se CNPJ morresse e fosse igual a um CPF morrendo. E todo mundo muito preocupado, na verdade, com o emprego e com tudo isso. E no meio dessa notícia deformada que saiu, aparece ali que a gente tem que voltar ao trabalho e aí, sem a menor vergonha nenhuma, aparece ali que o trabalho liberta. O trabalho liberta é uma frase que aparecia num lugar muito específico, na porta dos 1.600 campos de concentração que existiram durante os 12 anos do regime nazista na Alemanha. Arbeit macht frei. E essa é uma frase que, em si, se ela poderia servir, né, o trabalho liberta, com algum romantismo, alguém realmente acreditasse que aquilo que está sendo referido como trabalho efetivamente podia dar liberdade, se algum romantismo, se algum tipo de idealização podia ser feito sobre isso, depois de 1945, sobretudo depois de tudo que aconteceu de 1942 a 1945, quando a solução final levou à morte 6 milhões de judeus, 7 milhões de cidadãos soviéticos, levou 3 milhões de outras pessoas, entre homossexuais, deficientes mentais, testemunhas de Jeová, ciganos, dissidentes políticos à morte. Depois que cerca de 17 milhões, porque ninguém nunca vai saber o número certo de pessoas que morreu passando por um lugar onde tinha na sua porta exatamente esta frase, ninguém mais pode repeti-la dizendo, não foi por querer ou foi uma coincidência. Nós não temos esse direito. Mas essa situação absurda na qual esse governo, com uma série de marcas autoritárias e uma sequência de frases, atitudes, maneiras de ser nazistas, vem a público e mais uma vez nos ofende, eu falei, cara, se eu ficar parado e não falar nada, eu tô com aquela situação do camarada no restaurante, não tem nada a ver comigo, eu não tô nesse mundo aí, eu não preciso disso tudo. Então eu decidi vir para cá. E vim para cá para usar isso como motivo para chamar você para refletir um pouco sobre essa frase. O trabalho liberta. Bom, o que está traduzido aí para as pessoas que usavam e usaram essa frase tão agudamente? O que está traduzido como trabalho? Trabalho para essas pessoas era trabalho forçado, era trabalho que não se queria fazer. É escravização, é prisão, é tortura, é morte, é câmara de gás e, no fim, crematório. Era a expressão máxima daquilo que vem acompanhando a história da nossa civilização. Trabalho deixou de ser atividade humana a priori
para se tornar algo abjeto a partir do momento que um primeiro ser humano, usando da sua força física ou de uma manipulação qualquer, ou de uma argumentação qualquer, usou isso para fazer com que outra pessoa executasse o seu trabalho para que esta pessoa acumulasse riqueza, mais poder ou dominasse sobre um número maior de pessoas. Trabalho, na significação dessa frase, não quer dizer aquilo que é a qualidade mais fantástica do ser humano, que é a capacidade de trabalhar e que tem uma definição específica que daqui a pouco eu volto a ela. Antes de pensar em trabalho, se o trabalho liberta, eu queria dizer que desde esses últimos tempos, dos últimos 200 anos, com a Revolução Industrial, chegando ao ponto extremo dos campos de concentração, e mesmo hoje no home office, trabalho melhor seria traduzido como escravização. Porque as pessoas têm sido escravizadas, convencidas que foram por uma lenda horrorosa, de que elas não precisam trabalhar, mas elas precisam de um emprego. Elas precisam se coisificar. Max Weber diz em um de seus escritos que a racionalidade humana criava a cadeia, a prisão, na qual se encarcerava e da qual seria muito difícil escapar. E se até um determinado momento aí do século XX isso não tomasse uma dimensão catastrófica, hoje em dia nós vemos o quanto essa se tornou uma realidade. E hoje nós estamos confrontados com uma prisão que, pior do que com barras de ferro do lado de fora, encarcera as nossas mentes. Porque a gente passou a confundir trabalho com emprego, trabalho com algo chato, trabalho com fazer fila para ser escravizado. Como eu falei, desde as fábricas da Revolução Industrial até o home office, no qual você deixa de ter a liberdade da sua casa para você entregar nas mãos de alguém outro o tempo que fica disponível para o patrão, a hora que for. Bom, vamos pegar um pouquinho essa frase, como eu falei, para definir. Primeiro a gente precisa definir liberdade. Liberdade é, de longe, o motivo maior desse canal. Trabalhar pela emancipação. Liberdade, como diz o Jorge Furtado naquele documentário Ilha das Flores, ele fala que liberdade é uma coisa que ninguém sabe o que todo mundo busca, mas que todo mundo reconhece quando não tem. Liberdade é, de um lado, aquilo que ontologicamente pertence ao ser humano e que não é dado para você. Liberdade é aquela coisa frágil que você conquista todo dia, que você assume desde o conceito judaico como algo que tem sim a ver com relação e luta de classes entre senhores e escravos, e que o escravo grita, pede, luta e conquista. Liberdade, a eleutéria dos gregos, é sim a liberdade do indivíduo de fazer aquilo que quer, mas que está limitada pela consciência que esse indivíduo tem de estar com a liberdade dos outros indivíduos, traduzindo aquilo que nós anarquistas costumamos dizer que acaba na ponta do seu nariz, porque ali começa a liberdade do outro. E essa consideração do outro e a vida em comunidade é o que define melhor os limites impostos somente por você mesmo, pelo respeito, pelo amor e pela obrigação que você sente para com o outro, da sua própria liberdade. Liberdade é uma coisa frágil, que não está garantida porque você tem hoje, que amanhã você o terá. Liberdade é uma conquista de todo dia e que se faz não com um libertador qualquer, um anjo guerreiro que vem do céu, um cavaleiro qualquer armado que te liberta para alguma coisa. Liberdade é algo que, uma vez conquistada, se perde como uma pena, voa fácil, mas definitivamente você tem que manter vigia todo dia para não perder. E esse é o motivo pelo qual eu gravei esse vídeo. Porque se a gente não abrir a boca e falar que trabalho que liberta, meu irmão, que trabalho é esse que liberta? Você está chamando de trabalho emprego?
Emprego não liberta, emprego escraviza e muito. O emprego é sim algo que você pode ter na vida. E pode até começar o seu caminho de liberdade, desde que você já na entrada coloque claramente algumas questões que eu queria definir para você. Bom, eu já falei em outros vídeos e vou repetir agora. Toda vez que você fala que o teu objetivo é a empregabilidade, é você ser empregado de alguma coisa, procurar um emprego, você está se reduzindo a uma coisa. Porque quem tá enxergando agora, a mim, se você usa óculos, são seus olhos e não os óculos que você emprega. Quando eu escrevo alguma coisa numa folha, não é a caneta que escreve, eu a emprego para escrever o que eu quero. Empregar, a gente emprega uma coisa para fazer o trabalho da gente. E cada vez que você se emprega, você está, na verdade, trabalhando para alguém, usando a sua força de trabalho para que um outro alguém execute o trabalho que quer. Uma das coisas que tem na nossa tradição, não sei se você conhece, mas um dia Jesus foi muito questionado, né, de que ele estava trabalhando no sábado e ele, como bom judeu, não poderia trabalhar no sábado. E ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala, olha, eu trabalho e o meu pai também trabalha. E ele se referindo ao pai aí, Deus. Eu queria fazer um convite para você, independente se você acredita que Deus existe ou não. Vamos imaginar por um minuto que um Deus exista, que exista um Deus. Ora, se um Deus trabalha, preciso aplicar a esse Deus para ser Deus o mesmo conceito que eu aplico a mim. Ou seja, quando eu digo que trabalho é aquilo que eu faço para ganhar dinheiro, eu teria que poder aplicar esse conceito a uma divindade qualquer. A divindade trabalha para ganhar dinheiro. Se aplica? Não, né? Se não, então não é trabalho. Não, trabalho é aquilo que eu faço para me realizar. Se uma divindade qualquer precisa trabalhar para se realizar, não é uma divindade. É alguém, um buraco desse tamanho dentro de si. Não, é aquilo que eu faço para me sustentar. Ou para eu ser feliz. Ou para ter sentido na minha vida. Bom, qualquer coisa dessa eu não posso aplicar a um Deus, a Deus. Agora vamos fazer uma ideia aqui. Nas narrativas que contam os inícios de tudo, sempre aparece um Deus que interfere na realidade e a transforma. Concorda comigo? Trabalho, por definição, e agora eu estou citando Karl Marx, não estou citando a Bíblia, não, é uma interferência na realidade para transformá-la. Ora, quando você sai da sua casa todo dia e repete o mesmo ato, e a sua vida não muda, e as coisas não andam, ou andam muito pouco ao longo dos anos, enquanto você vê que a dos outros está mudando, que a do patrão está mudando, que a da empresa está mudando, e você é estimulado a vestir a camisa da empresa e fazer qualquer coisa dessa, e a empresa cresce, 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 mas a tua vida continua 11 meses de trabalho enquanto te derem férias, garantias cada vez mais mínimas, e você olha para a sua vida, depois de tantos e tantos anos, ela está no mesmo lugar. E o que você conquistou é uma migalha daquilo que você produziu. Ninguém te paga um salário se você não produzir 5, 6, 7, 8 vezes aquilo que estão te pagando. Quando você troca o teu trabalho por renda, essa é uma moderna forma de escravidão. Trabalho é fazer uma interferência na sua realidade para transformá-la. Tudo que a gente tem falado aqui, amanhã eu vou gravar outro vídeo falando sobre plantio em área pequena, vou voltar ao tema. Mas quando a gente fala disso aqui, a gente está sim se referindo a uma interferência na realidade para transformá-la e que te dá emancipação, te liberta nem que seja 1 centímetro no entorno da sua vida para você ganhar mais autonomia e para que você possa experimentar um pouco mais de abundância, um pouco mais de realização. Trabalho que pode ser aquilo que a gente faz com as plantas, mas aquilo que a gente faz com as nossas roupas, com a nossa casa, com os projetos que a gente realiza, e talvez você venha a descobrir de maneira bastante interessante que sim, é possível trabalhar e obter liberdade. Mas aí, trabalho não é ter um emprego, e muito menos trabalhar cada vez de forma mais precária, recebendo menos daquilo que você pode receber, trocando a sua vida por uma promessa de um fim de vida que jamais chega e que hoje, com os planos de aposentadoria que tem aí,
muito provavelmente não chegará para 75, 80% da nossa população. A gente precisa reagir e parar com essa conversa de gente que define trabalho como se emprego fosse. E define liberdade como se fosse a liberdade dele de fazer o que quer. Inclusive de botar você para fora de casa, de botar você para se arriscar, de exigir que você se submeta a horas demais, a fazer coisas vexatórias. E que bom se você tem um emprego que você adora, que você se diverte, que você nunca quer deixar de fazer. Provavelmente você é um privilegiado enorme, mas eu te diria ainda mais que se você aplicasse essa mesma força, essa mesma energia para o seu bem e para o bem da sua comunidade, você aí sim ia poder experimentar uma liberdade cada vez mais expansiva, cada vez maior. A liberdade, como fala meu amigo Hugo, que eu sempre repito, e vou fazer uma live aqui com ele só para a gente conversar, uma liberdade da casinha de palha, do porquinho que sabe que venha a crise que venha, ele pode reconstruir a casinha de palha porque ela é aquilo que está no limite do trabalho dele de produzir. E que ele não vai ficar trancado, servindo e morrendo de medo do sopro do lobo que está lá fora. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: ninguém pode usar uma frase dessa, ninguém pode dizer para você que o trabalho liberta, querendo induzir você, nesse momento principalmente, a virar estatística, a virar morte, a virar gente que se submete a qualquer coisa por causa de uns trocados. Quer um conselho, meu amigo? Pega a sua força de trabalho e para de achar que você vai ser mais feliz fora da sua casa. Transforma a sua casa num centro de produção. Vai ter um tempo difícil e duro pela frente. Vai ser complicado muitas vezes. Você vai ser tentado a achar que nunca vai dar certo. Mas, sinceramente, em vez de ser empregado de alguém, tenha a coragem de trabalhar para você. Tenha a coragem de trabalhar para quem você ama. Começa pequeno. Cria um espacinho de liberdade, mesmo que você esteja no seu emprego ainda. Começa a tornar a sua vida possível de ser pensada na direção da liberdade. E não se deixe enganar. Esse trabalho que oferecem por aí não liberta. É só o caminho que já foi percorrido no passado. E essa gente que está aí, se pudesse, te forçava a trabalhar a troco no máximo de comida e algum abrigo, sem garantir nada para você. E não, eu não sou contrário que você esteja no emprego nesse momento, mas que você o tenha nesse momento lembrando que você não é uma coisa, que você sim pode ter um trabalho digno e isso vai estar na sua mão disponível e não depende de renda. Renda é uma das coisas que vai acontecer. Mais importante que tudo é você ter sentido na sua vida, experimentar a possibilidade da abundância e mudar o seu entorno. E lembra do que eu falei no começo, trabalho é interferir na realidade, na sua realidade, para transformá-la. Não é ser empregado para alguém para usar a sua força de trabalho para mudar a realidade dele. Não se deixe enganar. O trabalho não liberta. O que liberta é a verdade. Até a próxima e até amanhã.